Brasil. Possui 66% das reservas mundiais de urânio. E ao dar isso aos Estados Unidos, o Brasil recebeu só a promessa de receber tecnologia nuclear, o que nunca aconteceu, mas o Brasil acreditava que aconteceria, tanto que fundou o CNPq na mesma época, em 1951. CNPq 1951, que com a intenção de a criação do CNPq, com a intenção de financiar pesquisas nucleares. Já em 1952, o Brasil assinou um acordo militar com os Estados Unidos, onde todas as decisões deveriam passar pelos Estados Unidos, onde importantes decisões, né, das compras de armas e etc., deveriam passar pelos Estados Unidos, e foi considerado como uma perda de autonomia brasileira, com o objetivo de defender, né, o país e melhorar as forças armadas, mas foi considerado como uma perda de autonomia do Brasil, que tinha que ter essa aprovação americana para as ações militares. Dessa forma, os nacionalistas pressionaram muito o Vargas após esse acordo. Então, os Estados Unidos, o Vargas, ele, em 1952, em 1953, ele então começa a pressionar os Estados Unidos em busca de algum resultado, principalmente econômico. Então, ele volta a adotar medidas protecionistas, medidas protecionistas, né, que é o Brasil, que os Estados Unidos é contra, né? Então, o Vargas adota medidas protecionistas, ele cria a Petrobras e cria uma lei que foi chamada de Lei de Remessa, de Limitação, Lei de Limitação da Remessa de Lucros. Remessa de lucros. E essa lei Vargas, 1953. Então, aí queria dizer que os investidores externos só poderiam tirar do Brasil no máximo 10% do lucro que eles fizessem aqui. Mas aí essa parte de criar protecionismo incomoda também os liberais, além dos nacionalistas que não ficaram satisfeitos com essas medidas que o Vargas tomou em 1953. Eles ainda estavam irritados pelas medidas anteriores militares e na venda de urânio aos Estados Unidos. E acho mais a militar, né, porque a do urânio faz muito sentido. Mas de qualquer forma, o Vargas então perde tanto o apoio dos liberais quanto dos nacionalistas. Dessa forma, ele se suicida em 1954. E após o suicídio de Vargas, o Brasil ainda continua alinhado politicamente aos Estados Unidos, que ainda era governo ainda ao final do que seria o mandato do Vargas, em 1954. Ele entrou em 51. Em 54, ele comete suicídio no meio do ano, mas ainda tem meio ano, e depois que ele morreu, apoio do Brasil. Apoio do Brasil na intervenção
dos Estados Unidos na Guatemala. E o Brasil apoia a essa intervenção. Então, no fim das contas, o governo Dutra e o Vargas haviam semelhanças por terem permanecido politicamente alinhados aos Estados Unidos, a favor do capitalismo e fazendo pressões econômicas, apesar do apoio político. Então, após a morte do Vargas, em 1955, inicia-se o governo do Juscelino Kubitschek, que foi o fundador das bases da PEI, da Política Externa Independente, que vem após o seu governo, que vem após 1970, né? O governo dele termina em 61. Então demora um pouco ainda, mas é a fundação da PEI, das bases da PEI, iniciando no governo dele. O Getúlio Vargas era considerado um presidente com aparência, né, jovem, de coragem, tem uma aparência, né, boa em relação aos investidores e ao ambiente externo. E dentro do Brasil também, que ele era chamado de presidente Bossa Nova. Então, e ele tinha como planos de governo integrar o país, fazer a interiorização da capital para integrar o país e para fazer um crescimento econômico, para tentar fazer um crescimento nas outras partes do país, pois não precisava de mais atenção em cidades como Rio de Janeiro. Então houve essa intenção de colocar o capital mais no interior do país. E havia também como objetivo crescimento econômico e inserção internacional. Como ele tinha uma boa imagem, ele atrai investidores estrangeiros dos Estados Unidos, principalmente, mas eram com capital privado. E ainda como os anteriores, ele faz ações que favorecem aos Estados Unidos, como permitir aos Estados Unidos a construção de uma base de monitoramento de foguetes em Fernando de Noronha, foguetes não de uso militar, e em 1958, foi no final do primeiro mandato do Juscelino, ele funda a OPA, ele apoia na fundação da OPA, Operação Pan-Americana. Ele funda a OPA, que é o que ele chamava do binômio da segurança, que para haver uma segurança, que havia essa preocupação entre o socialismo e o capitalismo, que se os Estados Unidos queria que houvesse uma segurança sobre o capitalismo na América Latina, precisava que houvesse desenvolvimento, que não teria como existir segurança sem o desenvolvimento. Então, os países da América Latina precisavam de investimento público dos Estados Unidos para permanecerem, né, alinhados a ele. E só que os Estados Unidos recebem isso com bastante frieza, essa operação pan-americana. Então, desistindo após essa decisão dos Estados Unidos, o Brasil, na época do Juscelino Kubitschek, ganhava muito dinheiro emprestado para a construção de Brasília. E aí, em 1959,
2 anos antes do fim do mandato do Juscelino, ele rompe relações com o FMI, porque o FMI recusa emprestar dinheiro para o Brasil, porque o Brasil já não pagou os outros que ele tinha pegado e não tinha acatado as recomendações da FMI. Quando ela empresta, ela fez certas recomendações que o Brasil não tinha adequado sobre gastos e etc. Para poder haver um pagamento, mas o Brasil não acatou essas recomendações. Então, a FMI não quis emprestar dinheiro e o Brasil rompe relações com a FMI, mas elas já são retomadas já em 1960 novamente. Mas meio que foi aí o divisor de águas, né? Porque ainda em 1959, após esse rompimento com a FMI, o Brasil faz a primeira missão econômica ao leste europeu, indo visitar a Alemanha e a União Soviética, com interesses econômicos, né? Porque não havia conseguido muitas coisas dos Estados Unidos até o momento. E também em 1959 o JK recebe o Fidel Castro, líder de Cuba, né? Com a Revolução Comunista. Dessa forma, então, ele é considerado o fundador das bases da PEI, que é voltada ao globalismo e não à dependência dos Estados Unidos, mas à busca de outros países em prol de atingir os objetivos externos da política externa brasileira. Então, a PEI surge meio que em resposta à frustração que o Brasil estava tendo com os Estados Unidos durante esses 3 governos. Na época do Dutra, quando eu disse que teve a conferência de Bogotá, cadê? No último ano do governo do Dutra, em 1950, o Brasil então tinha, em 1948, solicitado a construção da OEA, quer dizer, aceitado, né, favorecida a criação da OEA, que era bom, né, para os Estados Unidos, uma organização que na época era bom para os Estados Unidos manter influência sobre a América Latina. Mas só que ele pronunciou a um plano, né, econômico de investimentos no Brasil, na América Latina no geral. Só que não, como eu disse, a comissão mista que foi fundada não resultou em reais resultados pro Brasil, para a América Latina. E em 1950, o chanceler, que era o Raul Fernandes, ele entregou, nem tenho foto dele, acho que é por isso, ele entregou o que foi chamado de Memorando da Frustração, que foi realmente como foi chamado esse documento. A frustração, né, foi o nome que foi chamado do sentimento que existia durante o governo Dutra, não conseguindo atenção econômica nos Estados Unidos. Né, nas propostas e etc. do Brasil. Então, devido a essas frustrações no Dutra, no governo Vargas e no JK, então a fundação das bases para o globalismo e a política externa brasileira. E já em 1962, já não está mais o governo do JK, mas a criação da OIC, que é a Organização Internacional do Café, para ter uma negociação multilateral do preço do café, o que faz o preço subir, não tendo uma negociação bilateral entre 2 países somente, que tende a diminuir o preço.
E é isso pela aula de hoje. Até mais.